pauta 4. Aliados de Lula na nova bancada federal aqui do Paraná são minoria. É isso, dos 30 parlamentares que vão defender os interesses do Estado na Câmara Federal na próxima legislatura, apenas 8 são aliados formais do presidente eleito, ou seja, eles fazem parte das siglas que compuseram a aliança pela eleição de Lula. Os petistas Gleisi Hoffmann, Carol D'Artora, Zeca Dirceu, Enio Verri e Tadeu Venere, além deles, também são considerados aliados. Aliel Machado, do PV, Luciano Dutti, do PSB e Toninho Vandecher, do PROS. A deputada federal eleita pela primeira vez, Carol D'Artora, do PT, ressaltou a importância da realização de um processo de transição estratégico entre este governo e o próximo de Lula. Vamos ouvir o que ela disse. Essa transição de governo dependerá da sua preparação. E é preciso identificar com clareza os objetivos a serem alcançados, traçar uma estratégia e executá-la com a máxima precisão possível. E um líder global, estadista como Luiz Inácio Lula da Silva, saberá conduzir esse processo cumprindo objetivos estratégicos, como preencher os cargos de primeiro escalão com pessoas mais capazes para assumirem as posições, definir um processo efetivo para a tomada de decisões, efetuar as nomeações para os cargos estratégicos de governo, garantir que as mais de 140 empresas e agências públicas federais funcionem da melhor forma e transformar os compromissos de campanha em realidade. Da mesma forma, 8 naturais opositores são deputados das siglas que formalmente apoiaram Jair Bolsonaro. São 3 representantes do PL, Felipe Barros, Jacobo e Vermelho, 4 filiados ao Progressistas, o Dirceu Esperafico, Pedro Lupion, Tião Medeiros e Ricardo Barros, além de Diego Garcia, do Republicanos. Sendo assim, a maior parte dos parlamentares paranaenses na Câmara pertencem a legendas que não declararam oficialmente aliança com nenhum dos 2 candidatos, ou seja, 14 no total. Porém, a maior parte dos demais deputados e deputadas carregam a bandeira anti-PT, como, por exemplo, Deltan Dallagnol, do Podemos, Felipe Francischini, do União Brasil e Sargento Faur, do PSD. Os outros políticos que conquistaram uma cadeira na Câmara são Beto Preto, Sandro Alex, Paulo Litro, Leandre, Luísa Canziani e Luiz Nishimori, todos do PSD. Matheus Laiola, Nelson Padovani e Geraldo Mendes, do União Brasil, Sérgio Souza, do MDB e Beto Richa, do PSDB. O deputado federal reeleito Sandro Alex, do PSD, ressaltou que o resultado das urnas deve ser respeitado e criticou os atos que bloquearam rodovias pelo país todo. Segundo ele, os eleitores de direita não podem agir de uma forma que eles mesmos criticavam há alguns anos. A população escolheu o outro candidato e eles então decidiram fechar as estradas. Realizar exatamente aquilo que a direita, que os conservadores sempre criticaram da esquerda, que é o direito de ir e vir não ser preservado, que é você fazer o fechamento e greve geral, mas alguns insistem em fazer aquilo que eles condenavam que era feito pela esquerda. Isso aconteceu o quê? Viraram aloprados? Nós vamos respeitar o Estado Democrático de Direito. Vamos respeitar o resultado das urnas da população. E daqui, na próxima eleição, nós vamos disputar novamente. É isso que deve ser feito e não o que está acontecendo no país, infelizmente. Em conversas de bastidores, petistas apontam que tanto o PSD como a União Brasil podem ser os primeiros alvos na busca pela ampliação da base aliada no parlamento. A gente sempre fala aqui que o Congresso Nacional, a Assembleia Legislativa, as câmaras de vereadores, elas são estratos da sociedade. E esse dado aqui é bem importante, Pedroso. Você veja que a maior parte da bancada paranaense no Congresso é anti-Lula. Porque o Paraná é anti-Lula, só você ver o resultado da eleição. Então você veja como as coisas se encaixam. Eu quis reforçar isso aqui para você ver que a gente não fala à toa. São os fatos. E a bancada, que foi eleita com esse sentimento antipetista aqui no Estado, tem que se manter assim. O Grupo Rico vai ficar de olho na postura da bancada federal paranaense. Aliás, somos o único grupo do Paraná que temos uma equipe exclusiva em Brasília. Os outros grupos todos trabalham com as notícias que as cabeças de rede, mandam de lá. Nós não, nós temos equipe própria em Brasília. A Camila Andrade vai trabalhar como nunca, inclusive, nos próximos 4 anos, porque nós vamos acompanhar para e passo o que cada deputado federal vai fazer, principalmente aqueles que surfaram na onda do bolsonarismo, ou surfaram até na onda do petismo, por que não, e vão apresentar posições contraditórias. É importante que eles se mantenham fiéis à base que os elegeu. Não vão ficar de olho. É importante reforçar
isso. E a gente já falou aqui que o Lula não vai ter vida fácil no Congresso. Pedroso falou aí que ele está tentando pegar 200 bilhões, é isso, né, Pedroso? Isso. Para tentar fazer um pacote de bondades. Não sei se vai conseguir, vai depender do Congresso. E o Congresso não está muito disposto, o Lula vai ter que trabalhar. E aí, os olhos terão que ficar bem abertos, porque a história nos mostra como o PT consegue reunir base aliada. Tá aí o Mensalão, tá aí o Petrolão, para não deixar esquecer. Então, o papel da bancada do Paraná é ficar de olhos bem abertos. Vamos acompanhar para ver, e se não ficarem, nós vamos contar detalhe por detalhe aqui. Olha, uma lição que essa eleição nos deixa é que a incoerência cobra um preço. A isenção, ficar em cima do muro, cobra um preço ainda maior, principalmente nas eleições parlamentares. Vamos pegar o exemplo de São Paulo, para a gente não ficar aqui fulanizando no Paraná. O que aconteceu com a Joyce Hasselmann? O que aconteceu com o Alexandre Frota? O que aconteceu com o Dória? Você chamou bem a atenção ontem, Mike. Todas essas pessoas que lá atrás tinham ido pela onda bolsonarista e acharam que poderiam dar um cavalo de pau no seu posicionamento, foram cobrados e cobrados com firmeza nas urnas. Então é importante que esses deputados, eles mantenham uma coerência. Aquele tempo que os parlamentares olhavam para o eleitorado como pessoas menos informadas, que não acompanhavam o dia a dia de Brasília, o dia a dia dos mandatos, esse tempo passou. As pessoas entendem cada vez mais qual é o papel de cada um dos eleitos. Agora, tem um outro aspecto, Marco, que é fundamental. Eu olho muitas vezes para a bancada do Paraná, independente do partido, e eu percebo que eles são absolutamente desunidos quando se trata dos interesses do Paraná. Eu já fiz análises de outros estados, e o que você percebe? Você olha o seguinte, bancada principalmente de deputados do Nordeste, eles têm as suas brigas, eles têm as suas disputas, como os daqui têm. Mas na hora de defender os interesses do estado, na hora de defender os interesses de captação de investimentos, eles formam um bloco unido, coeso, e demandam aquilo e vão para cima. Os deputados do Paraná, eu vejo que muitas vezes eles racham, Mark. A gente acompanhou bem aquele projeto de trazer aquela unidade da Escola do Exército técnico que poderia ter sido em Ponta Grossa. Você tinha o deputado um brigando por um lado, outro deputado brigando por outro, outros torcendo para que aquele projeto e aquele investimento não acontecesse. Ou seja, os deputados do Paraná, eles têm que lembrar estritamente que eles foram eleitos pelo Paraná e o interesse que vale é o dos paranaenses. Muitas vezes nas negociações miúdas, eles cuidam de outras coisas, outros interesses e esquecem qual é o motivo e quem lhes entregou esse mandato popular. Então nós vamos cobrar a efetividade da defesa dos nossos interesses, Mark. Agora 7 horas e 32 minutos.